Muito bem, senhoras e senhores, o tema ao qual eu me propus abordar, a convite da organização do evento, ele é um tema que tem um escopo internacional, mas está intimamente ligado a um dos maiores problemas do direito tributário doméstico, que é o planejamento tributário agressivo, ou o famoso propósito negocial. Já aproveitando para fazer um comercial, nós teremos no ano que vem, organizado pelo Grupo de Pesquisa e Tributação Internacional da UERJ, um evento em Londres que tratará desse tema. Vamos lá. Nós faremos uma pequena abordagem sobre o histórico da tributação internacional pelo mundo afora, o que originou o BEPS, que seria o projeto de combate ao deslocamento da base tributária mundial, ou Base Erosion Profit Shifting, o MLI, que é a Convenção Multilateral, ação 15 do projeto BEPS, veremos aqui oportunamente, o teste do propósito principal, o PPT, Principal Purpose Test, de que forma esse teste do propósito principal ele se relaciona com o propósito negocial e com a tentativa da administração fazendária em criar um novo princípio de combate ao planejamento tributário agressivo no Brasil. E, por fim, fazendo uma interação dessa consequência da criação desses conceitos de combate ao planejamento tributário agressivo pelo CARF em especial e a sua interação com o Poder Judiciário ao qual eu pertenço. Muito bem, hoje, e principalmente depois da crise financeira de 2008, todas as administrações fazendárias mundo afora estão tentando localizar os seus tributos. O que significa isso na prática? A crise financeira levou a uma mudança de política em relação ao combate ao planejamento tributário, e esse combate ao planejamento tributário originou uma série de ações internacionais. Na verdade, isso não só decorre da crise financeira mundial de 2008, mas também das novas tecnologias, ou do mundo em que nós vivemos. Na verdade, nós vivemos num mundo completamente novo, estamos passando por uma revolução tecnológica, estamos testemunhando uma revolução tecnológica com a desmobilização das bases tributárias, a possibilidade de movimentação de intangíveis mundo afora com uma facilidade muito grande, e principalmente a reorganização societária numa escala global, verticalizada e horizontalizada. Isso tudo teve consequências, e a principal foi a erosão da base tributária de todas as economias mundiais. Muito bem, essa erosão da base tributária, ela vem sendo cometida pelos principais players internacionais, né? Nós temos eBay, Apple, principalmente as multinacionais, não só que trabalham com intangíveis, mas também com tangíveis, aplicando técnicas que a OCDE veio a cunhar como planejamento tributário agressivo. Mas o que seria o agressivo? A legislação tributária, o princípio da legalidade, ele se coaduna com um conceito de agressivo, com um conceito de moral, com um conceito de ética. E mundo afora, nós vimos pela primeira vez manifestações populares contra estratégias de planejamento tributário internacional agressivo, no sentido de levar ao público ou contrastar essas condutas internacionais de planejamento tributário internacional agressivo com o próprio princípio da moralidade, da ética, da justa tributação. O marco teórico do direito tributário, ele vem migrando do princípio da legalidade, dos princípios constitucionais da legalidade, para a própria aferição da conduta do contribuinte no que tange a moralidade da sua operação, a ética das suas transações, a responsabilidade social da empresa e a forma como ela interage com as leis tributárias de determinado país. É lógico que planejamentos tributários agressivos, sempre que nós temos o pêndulo se deslocando para um lado, eu tenho uma postura de reação, e essa postura de reação foi
organizada pela OCDE com o apoio do G20, das 20 maiores economias do mundo, na criação, instituição e propagação do projeto BEPS. Bem, é lógico que isso não foi nem um pouco palatável para os contribuintes, porque qualquer mudança de postura, qualquer marco, qualquer novo marco legal, ou qualquer novo marco principiológico e ideológico de combate a reestruturações societárias, ela gera um movimento de resistência e gera um novo paradigma de olhar o direito tributário. Isso aqui é mais ou menos espelhado na situação que eu trago. É uma situação de planejamento tributário internacional bastante famosa. Hoje, quem leu o Globo já tem uma notícia sobre a solução, ou a aparente solução prática desse caso. A Apple, ela vinha pagando carga tributária na Irlanda do percentual de 0,05%. Essa era a carga fiscal média da Apple na Irlanda no ano fiscal de 2014. E essa técnica de planejamento tributário ela veio sendo implementada por anos com autorização do governo da Irlanda como forma de atração de investimentos. O caso chegou na União Europeia e o Conselho da União Europeia condenou a Apple a devolver 14 bilhões de euros ao governo da Irlanda. O governo da Irlanda e a Apple impugnaram essa decisão, mas foi noticiado hoje que a Apple vem pagando e pagou a dívida efetivamente, mas que continuará a discutir. Basicamente, as estruturas que se usam lá fora são estruturas comuns de conhecimento de todos os senhores. A utilização de paraísos fiscais para o deslocamento de lucros. E é contra isso que o projeto BEPS da OCDE vem atuar, ou seja, combate ao deslocamento, a remessa de lucros tributários dos países onde estão a criação do valor para países que não têm nenhum tipo de gerenciamento do risco da atividade empresarial. Na verdade, os contribuintes estão sempre buscando corte de tributos. Isso é um fim da empresa, o corte de tributos ou a redução da carga tributária. Todos nós sabemos que a empresa ela visa lucros, mas um outro elemento, um novo elemento foi inserido nessa relação. A par de a empresa estar buscando lucro pela redução da sua carga tributária, o que se questiona agora, lá fora, e nós veremos aqui também no Brasil, é se um determinado negócio jurídico elaborado ou reestruturação societária, ela pode buscar só o lucro, a redução o aumento do lucro através da redução de tributos, sem ter nenhuma razão extra-tributária. Ou seja, determinado negócio jurídico ou ato jurídico, ele pode ser destituído de causa e tão somente a observância da formalidade, ela seria suficiente a justificar determinada operação. Não seria uma violação da causalidade a realização de operações formalmente válidas, mas destituídas de qualquer tipo de finalidade empresarial ou de substância econômica. Bem, são questões muito complexas, não há soluções fáceis nesse tema e o mundo afora vem se debatendo com isso. Então, para aqueles advogados bem-sucedidos, a dinâmica mais ou menos é essa e, de certa forma, para os senhores que são advogados, isso é ótimo, quanto mais litígio, mais causas, mas para o país, essa litigância, ela tem efeitos extremamente danosos. Primeiro, que ela não permite a estabilização da jurisprudência. E segundo, fazendo uma meia-culpa, o próprio judiciário, a meu ver, tanto a Justiça Federal como Estadual, ela não está preparada tecnicamente para julgar complexas situações que envolvam planejamento tributário. Muitas vezes esses temas envolvem questões societárias, empresariais, contábeis, que fogem ao dia a dia do julgador. E nós sabemos também que as justiças, de uma maneira geral, não estão especializadas ainda em matéria tributária para enfrentar esses grandes temas. Enfim, qualquer solução que se dê pelo judiciário, fazendo uma contra-reforma ou trazendo o pêndulo para o meio, ela não será uma solução fácil e não será uma boa solução.
Imbuídos de resolver o problema, a OCDE, junto com o G20, nessa reunião de condomínio ampliada. Vocês já viram reunião de condomínio, né? Os interesses nunca são comuns. E foi mais ou menos isso que aconteceu no plano internacional. Um quer construir a quadra para o filho jogar bola, enquanto o outro já espera a aposentadoria e não quer gastar nenhum dinheiro com o seu condomínio. E no plano internacional a coisa se deu da mesma maneira. A OCDE, ela teve o mérito de juntar países que são membros da OCDE, membros do G20, e países que não são membros da OCDE, não são membros do G20, para formatar um projeto que, em tese, se aplicaria a todos. Ou seja, o resultado, lógico, não é bom, é insuficiente e, de certa forma, gerará consequências graves nos contribuintes. Esse projeto da OCDE, que se chama BEPS, que seria o Base Erosion Profit Shifts, que seria o combate ao deslocamento da base tributária, ele é composto por várias ações baseadas na implementação ou reforço da transparência das operações, coerência das operações tributárias e, por último, a mais relevante, a meu ver, que é composta por 2 mínimos standards ou 2 comprometimentos mínimos, que são o combate ao planejamento tributário abusivo, a ação 6 do projeto BEPS e a solução de conflitos no plano administrativo, que seria através do procedimento amistoso na ação 14. Eu me concentrarei mais ou menos na ação 6, que é a ação que tem um impacto internacional maior e tem reflexo no Brasil de forma direta. O grande problema do projeto BEPS, que são as 15 ações, é que ele, de certa forma, ele não se coordena plenamente. Existem várias lacunas, várias interseções, e essas interseções elas geram consequências, às vezes, drásticas. Para a implementação do projeto BEPS, a OCDE ela criou uma plataforma comunitária chamada Inclusive Framework, que é composta basicamente dos países que estão apoiando o projeto BEPS. Hoje essa plataforma, o Inclusive Framework, ela é composta por mais de 100 países, todos imbuídos da implementação das ações, principalmente as ações que compõem os comprometimentos mínimos, ações 6, combate ao planejamento tributário internacional, e a ação 14. O Brasil adotou uma postura diferenciada. O Brasil ele não embarcou na Convenção Multilateral. O que é a Convenção Multilateral? É uma convenção que iria incluir uma cláusula, basicamente, anti-abuso em todos os tratados internacionais dos países envolvidos no projeto BEPS. O Brasil resolveu seguir um caminho isolado, seguindo uma política de celebração de tratados específica. Mas a consequência prática disso será algumas assincronias na implementação e interpretação dos tratados celebrados para o Brasil. Por quê? Eu terei tratados que estarão regidos pela política fiscal anterior do Brasil, de não ter cláusulas anti-abusos gerais dentro dos tratados, apesar de possuírem cláusulas anti-abuso específicas. Eu terei tratados celebrados pelo Brasil que têm cláusulas anti-abusos específicas, e eu terei agora, já implementado, isso é que é a grande novidade, a adoção do Brasil do Principal Purpose Test, ou do teste do propósito principal. O Brasil já alterou a sua convenção com a Argentina e celebrou 2 novas convenções, com Singapura e a Suíça, implementando na prática o mesmo padrão OCDE, que é a adoção do PPT, ou do teste do propósito principal. Mas eu estou falando aqui do PPT e me perco nas linhas que vão formatar essa cláusula geral anti-abuso. O que eu quero dizer com isso? O que é o PPT? A OCDE, nesse novo padrão, o novo paradigma de combate ao planejamento tributário agressivo, estipulou uma cláusula anti-abuso genérica que é extremamente ampla e transfere amplos poderes para a administração tributária, poderes discricionários. O que diz a cláusula? Se for razoável concluir
que uma das razões de realização de determinado negócio jurídico, reestruturação societária, foi obter fins fiscais, uma das razões, ainda que existam outras, aquele negócio jurídico será desconsiderado e o tributo será cobrado. Ou seja, a cláusula, ela se desvia do padrão internacional no sentido de que somente se a principal razão daquela operação foi economizar tributos, a operação seria desconsiderada, para trazer uma cláusula amplíssima, no sentido de que, ainda que hajam outras razões extratributárias, se os objetivos do contribuinte foi economizar tributos, essa operação será desconsiderada. Isso gerou perplexidade e agora eu faço o gancho e trago a matéria para a nossa realidade do CARF, do propósito negocial, que a mim me parece ser o núcleo das maiores discussões do direito tributário atual. O princípio da legalidade já foi aqui abordado, tipicidade fechada. É relevante que nós tenhamos em mente que está sendo criado um princípio, 5 minutos, o princípio do propósito negocial. 5 minutos me parece bastante razoável, considerando o volume de bilhões de reais que estão sendo julgados no CARF. O CARF, a partir de 2015, ele criou uma nova técnica para configurar planejamentos tributários agressivos, que é o famoso princípio do propósito negocial. A par de não existir regulamentação no artigo 116 do Código Tributário Nacional, a partir de 2015, no caso Lupatec, o CARF abandona todas as patologias do direito civil, dolo, simulação, fraude à lei, negócio jurídico indireto, que antes compunham a argumentação dos julgados, junto com o propósito negocial, para desconsiderar determinada operação, e passa a adotar tão somente o propósito negocial de forma autônoma, à revelia da regulamentação do parágrafo único do 116. Todas aquelas questões relativas a razões extratributárias, ou seja, procedimento, qualificação, participação de terceiros, o peso das motivações do contribuinte, a intenção finalística, a revelia da regulamentação do 116, a revelia de marcos legais que deveriam amparar o julgador no procedimento de aplicação da norma, estão sendo cunhados pela administração fazendária, sem um marco legal. E contra isso eu me debato, contra isso eu me manifesto. A mim me parece que a doutrina do propósito negocial, da forma como ela vem sendo criada, de certa forma trazendo a doutrina da substância do propósito negocial do direito norte-americano, ela não está regulamentada no Código Tributário Nacional. A ausência de regulamentação do artigo 116, ela é um obstáculo à utilização da doutrina do propósito negocial, tão somente sem estar escorada ou sem a existência de patologias do direito civil naquele determinado negócio jurídico, e isso tem consequências práticas. Aqui eu trago 3 julgados, sem fazer nenhuma crítica aos meus colegas que proferiram as decisões. No início da exposição eu falei que o pêndulo foi para um lado, os contribuintes abusando da norma jurídica. Exemplo clássico é a questão do ágio. O ágio sem nenhuma substância econômica, baseados em conceitos formalistas, abusando a administração fazendária, criando uma forma de combate a essa técnica, através da formatação de um princípio de combate, que seria o propósito negocial, e o judiciário voltando com o pêndulo. Só que, infelizmente, nós ainda não estamos vendo no Poder Judiciário decisões que analisem a matéria fora do princípio da legalidade, ou eu diria, sem crítica ao princípio da legalidade ou formalismo, sem uma análise aprofundada das razões de causas, ou seja, da teoria causalista ou de outras doutrinas do próprio direito civil que fundamentariam o afastamento da norma por ausência de qualquer causa que enseje a realização de uma determinada operação. Esse movimento me parece ser negativo. Eu acho que, nesse momento, nós temos um risco de aumento da litigiosidade. Me parece que todas as técnicas que estão sendo
utilizadas para julgar o planejamento tributário deveriam ter um marco legal, e esse marco legal ele só será possível com a regulamentação do artigo 116 do Código Tributário Nacional. E, por fim, não me parece que a adoção do tipo fechado, da legalidade estrita, se coaduna com os princípios constitucionais, outros princípios constitucionais que estão estampados na Carta Constitucional. O princípio da solidariedade, entre outros, princípio da capacidade contributiva e princípio da isonomia. Eu agradeço a todos pela atenção, uma ótima tarde a vocês, muito obrigado.